Cumprimento os irmãos para o Senhor, tá bom? Tem 2 Carlos, aí não falou o sobrenome, aí eu fiquei esperando o presbítero Carlos Lengui. Amém, irmãos? A primeira parte, nós assistimos a presença do Senhor, a segunda, para completar nosso coração, que é a palavra do Senhor. Para nós sair daqui, regozijando na presença do Senhor, pela semente que vai nascer, vai brotar no nosso coração nessa noite, que é a palavra do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, ó Pai querido, maravilhoso, ó Deus, nesta noite nós já colocamos, ó Deus amado, em Tua presença, ó Deus amado, o presbítero Denis em Tuas mãos. Sabemos, ó Deus amado, que já está nas mãos do Senhor. Meu Deus amado, que as palavras que vão sair dos lábios dele, ó Deus amado, não seja dele mesmo, Senhor, mas seja do Espírito Santo, Pai amado, para preencher o vazio do coração, da alma que estão aqui nessa noite, Pai. E nós saímos daqui, Senhor Jesus amado, purificado pela Tua palavra, santificado pela Tua palavra, libertado pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela faz tudo isso, Pai. Ela prova, Senhor, ela queima, ela purifica. E nesta noite, Pai, a Tua palavra vai fazer, a Tua palavra vai falar, a Tua palavra vai renovar. Em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? De pé como estamos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, versículo de número 4, versículo de número 18, e capítulo 9, versículo de número 20. 1 Samuel, capítulo 8, versículo de número 4. Nessa noite eu quero exaltar, glorificar a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, adorando o santo nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do irmão Diogo, que fez o convite. Eu louvo a Deus por essa igreja, por muitos irmãos ter caído na graça dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor, não conhecia. Deus abençoe, pastor. Também pela confiança dos obreiros. Pastor Carlinhos, Deus abençoe. É admirável a dedicação dele na obra do Senhor. Tenho acompanhado o início e eu fico muito feliz quando o vejo. Amém? Louvo a Deus pela vida de cada um da igreja. Pelo meu amigo Fábio que está ali. Deus abençoe, meu irmão, te ver aqui nessa noite. Os irmãos achou? Diga amém. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4. Diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Versículo 5. E disseram-lhe: Eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Versículo 18. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que vós ouves de escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Capítulo 9, versículo 20. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Amém. Podeis assentar, se possível for, adorando a Jesus. Como dizia, é um grande privilégio estar aqui com os irmãos, adorando o Senhor. De forma grande já pude sentir a presença de Deus. Ninguém pode sair daqui nessa noite e dizer que Deus não falou contigo, não sentiu a presença de Deus. Somente quem não dá lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar não sente a presença do Senhor. Deus confirmou de forma extraordinária no meu coração a mensagem ser entregue aos irmãos nessa noite, através da irmã que citava o texto de Jó. Pensei que tudo pode e nenhum dos seus propósitos são impedidos. Deus confirmou no coração dela, dizendo que Deus pega o necessitado e levanta. Deus também usou a jovem que cantou o hino aqui, e Deus confirmou no meu coração de forma grande o que Deus tem nessa noite. Quero dizer para os irmãos o tema dessa mensagem: Deus tem um propósito na situação em que você está passando. Eu costumo dizer que todos nós na casa de Deus temos que estar atento o que Deus está falando em todo instante.
Deus falou de forma grande, confirmando no meu coração, que Deus tem propósito extraordinário na vida de pessoas aqui, nessa igreja, de forma grande. E Deus vai confirmar em nome de Jesus. Queridos, o texto outrora lido é uma palavra muito conhecida pela igreja do Senhor. Mas Paulo não cansava de escrever as mesmas coisas para a igreja, porque era segurança para eles. A palavra de Deus é nova. Então toda vez Deus vai falar conosco, às vezes nas mesmas palavras, Deus vai falar conosco, até que entendemos qual seja o propósito de Deus. O texto outrora lido vai falar do rei Saul. Lembramos que o sacerdote, o profeta Samuel, ele julgava o povo naquela época, e o povo começa a observar que Samuel já estava ficando velho. Logo, logo a sua partida era evidente. Também via que os filhos de Samuel andavam de forma errada nos caminhos de Deus, com avareza, desagradando o Senhor. E os anciãos perceberam isso, congregaram e foram até Samuel e disse: Samuel, já está velho, e os teus filhos não andam com fidelidade no caminho de Deus. Então constitui sobre nós um rei, para que peleje as nossas pelejas, para que julgue sobre nós. Eu abro um parênteses aqui para dizer para os irmãos, como é doído para um sacerdote, para um profeta, ver notícias vindo dos seus filhos, notícias ruins. É tão maravilhoso quando alguém chega até nós e diz: seu filho tem sido uma bênção na casa de Deus, tem sido dedicado na casa de Deus, nos caminhos de Deus, tem honrado a palavra de Deus. É tão maravilhoso ouvir essas notícias. Mas dói demais quando alguém chega até nós e diz: seu filho tem deixado a desejar, seu filho tem feito coisas desagradáveis a Deus, não tem honrado a Deus. Quantos pastores têm sofrido com isso? Seu filho tem envergonhado o ministério, seu filho tem envergonhado a igreja, escandalizado. E é tão doído para um pastor, é tão doído para um irmão da igreja. A Bíblia nos mostra que o sacerdote ali, quando ele recebe essas notícias dos seus filhos, quando ele julgava Israel, a Bíblia vai dizer que ele faz vista grossa. Ele julgava todos, mas quando foi na vez dos filhos dele, ele não julgou. Deixou eles continuar pecando, deixou continuar errando. A Bíblia diz que havia uma herança hereditária para a sua família sacerdotal. Após Eli morrer, os seus filhos continuariam o sacerdócio, continuaria julgando o povo de Deus naquela época. Mas ele não julga os seus filhos. Seus filhos estão pecando perante a arca, estão envergonhando a presença de Deus. Por conta ele fez vista grossa, Deus tirou aquela promessa que havia sobre a sua família. Os pastores dessa época estão tendo muita dificuldade de zelar das ovelhas, dos jovens dessa geração. E muitos motivos dessa dificuldade são os pais. Muitos pais têm feito com que seus filhos percam a herança que Deus tem para eles. Quando Deus está corrigindo, quando Deus está chamando a atenção, os seus pais vão para cima para proteger o erro. Não tem sinceridade. Esses dias nós estávamos tratando na nossa igreja de uma situação de um jovem que estava deixando a desejar na obra de Deus, nos caminhos de Deus. E a mãe disse que o filho comprou aquele bem, que ele estava fazendo algo errado com o dinheiro dele, que ele fazia o que ele quisesse, que era dele, ele comprou com o dinheiro dele, dificultando. E se a gente apertasse mais, processaria. Hoje é tudo motivo. Os pais têm cobertado, têm feito vistas grossas e ajudando os filhos a continuar nos seus erros. E os ministérios que Deus tem na vida deles têm parado, têm travado. Os filhos de Eli morreu. Ele morreu. A presença de Deus foi daquela terra por conta da vista grossa dos pais, do sacerdote. E o pai que não ajuda. E muitos pastores estão tendo dificuldade. Mas também muitos pastores estão fazendo vista grossa, com medo de processo nessa época, porque tudo é processo nesse tempo que estamos vivendo. E tem deixado viver no erro, impedindo o propósito que Deus tem na vida sacerdotal de usar nessa terra. Samuel ouve
essas palavras, ele se entristece porque achava que o povo não queria mais que ele julgasse aquele povo. Ele vai orar a Deus, ele não toma nenhuma decisão, ele vai orar a Deus e apresenta a Deus o que o povo estava pedindo. Samuel, ele não está rejeitando a você, mas está rejeitando a mim. Ouve tudo quanto ele está pedindo e entrega ao povo. Vamos fazer o que eles estão pedindo. Eles não querem um rei, mas chega ele e diz a eles: no dia que esse rei vinha colocar um jugo pesado sobre eles, você diz para eles: quando eles vierem até a mim, eu não vou dar ouvido a essa situação que eles falam. Quando eles falar que está sofrendo na mão do jugo de um homem, estão rejeitando meu jugo, que é suave, meu fardo que é leve. Quando eles vierem até mim, não darei atenção ao que eles estão falando, eles vão continuar sofrendo na situação deles. Abro mais um parênteses até então mostrar o propósito de Deus. Às vezes acontece isso, irmão. Nessa geração, Deus tem falado para muitos jovens que não tem comunhão, as trevas com a luz, Deus com Belial, que não deve namorar com pessoas ímpias, mas porque quer, porque se agradou daquele rapaz e namora, e o propósito que Deus tinha é travado, e na hora do sofrimento vai até Deus. No livro de Provérbios, Deus diz: aquele que dá ouvido à minha palavra habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. O Senhor, quando eu aconselhei, e quando ele vier até mim, rirei dele. Quando me buscar na madrugada, não vai me achar, porque não deu ouvido aos meus conselhos, aos meus ensinamentos. Jovens de Deus, Deus tem um propósito muito grande nas suas vidas, mas obedeça o que Deus tem te ensinado, o que Deus tem te orientado. Aquele povo não se preocupou: eu quero, nós queremos o rei a si mesmo. Nós tratamos uma situação de uma família na nossa igreja. Essa mulher, quando era jovem, serva do Senhor, cantava no grupo, como esse grupo tão lindo. Mas quando era jovem, ela se encontrou com um rapaz do mundo que chamava a atenção dela. Mas ali a família ensinou: Deus não se agrada, não faz isso. Tem caminho, o seu coração de repente vai ser bom, mas é morte. A palavra do Senhor nos ensina. Mas ela: não, eu quero esse rapaz como esse povo, eu quero um rei, eu quero um rei. Eu quero esse rapaz, eu quero ele, eu gosto dele, eu amo ele. Eu vou enfrentar tudo por ele. Hoje, irmão, vive um jugo tão terrível, esse rapaz nunca se converteu. Tem filhos com ela, tem filhos fora. A dor é grande, o sofrimento é grande. Às vezes chega a dizer: Deus, eu não aguento mais, e clama a Deus. Mas sabe o que é o mais ruim do avisado? É dizer para ele que eu te avisei. Quando Deus está nos orientando, dizendo para fazer o certo, mas as pessoas querem fazer do seu jeito. Eu quero dizer, para ministério ser abençoado, para a empresa ser abençoada, para nossas vidas ser abençoada, para o propósito de Deus se cumprir, é do jeito de Deus. Quando começamos a agir da nossa forma, as coisas ficam mais difíceis. E na hora da dificuldade, na hora da sua angústia, da sua dor, não adianta ir clamar: Deus, e agora? O Senhor agora sofre as consequências. Eu vou te abençoar, mas essa consequência, você vai ter que colher o que você plantou. Vai ter que passar por toda essa dor. Eu não posso fazer nada aí dentro, porque eu te disse para não entrar por aí, eu não disse para não ir por esse caminho. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas as pessoas escolhem o livre-arbítrio. Deus sempre dá a direção boa para o jovem ser abençoado, para ser próspero. Mas o povo, eles queriam um rei, então Deus toma um rei. Daí começou o sofrimento. Eu abri um parênteses, irmão, precisava dizer isso para os irmãos, que diante do propósito de Deus, Deus não cumpre o propósito na vida de pessoas que andam em pecado. Deus não cumpre o propósito na vida de pessoas que não agradam a Ele. Até o próprio Jesus teve que agradar o Pai. Aquele que me enviou não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, e o Pai está comigo. O propósito de Deus, há um propósito muito grande na situação que nós estamos vivendo. Escute isso, vamos entrar no tema da mensagem. A Bíblia diz que um rapaz por nome Quis tinha um filho chamado Saul. Uma certa feita, as jumentas de seu pai Quis sumiu, desapareceu. Ele dá uma ordem para que o seu filho, um moço, vai buscar essas jumentas.
Conhecemos a história. E aí, em buscar essas jumentas, eles demoram por lá. Saul resolve voltar para casa, para que seu pai, porventura, esteja preocupado com ele, e não mais agora com as jumentas que se perderam. Mas quando eles querem voltar, o moço diz: vamos, estamos perto da cidade. Ele tem um vidente, ele tem um profeta, ele pode nos mostrar o caminho, mas nós não temos nada a oferecer a ele como presente pela revelação. O moço, ele diz: eu tenho aqui 1/4 de ciclo de prata, nós damos ao profeta, e ele revela o caminho, e eles vão de encontro. Sabemos a história. Quando saiu o moço, vai de encontro o profeta. Diz a Bíblia que Deus já tinha avisado que Saul estaria indo ali. E quando Saul sabe que ele vem ali, a Bíblia nos mostra que ele já preparou um banquete. Era época de sacrifício. Ele subia ao monte e ali convidava mais ou menos 30 pessoas, convidadas pelo profeta, sacrificavam, e eles comiam juntos, sacrificavam a Deus. E ninguém comia até o profeta chegar e abençoar o sacrifício. Eu acho tão lindo nessa história, irmãos, que quando Saul já chega, ele já sabia que vinha porque Deus revelara. No momento que eles vão sentar à mesa, ele chama o cozinheiro: cadê aquela comida que eu pedi que você separasse e ponha para esse rapaz? Sabe por quê? Porque o Senhor já tinha revelado a ele que o rapaz que viria ali seria consagrado a rei de Israel. Dando ali uma grande reverência. Pastor, sabe o que eu aprendo com isso? Essa geração tem se perdido tanto, que um sacerdote, um profeta já está esperando um jovem ser consagrado a rei, já está ungido, Deus já escolheu, e ela agora já espera com reverência, com estima, com amor. A geração dessa época não tem estima pelos pastores, não respeitam. A maioria desacata os pastores, os obreiros. Muitas das vezes, quando você está lá, nós estamos fazendo nos banquetes, nas reuniões nossas em família, ou às vezes até errando, o pastor está lá na casa de joelho, orando para aquele jovem, para aquela irmã que Deus levanta, mas não pode falar uma coisa que desagrada a ele desrespeita, não tem respeito pelo obreiro, pela irmã, pelo pastor. E o profeta já estava ali aguardando. Cadê o melhor? Separei para ele, porque Deus ungiu esse rapaz. Jovens dessa geração, quer que Deus cumpra o propósito na sua vida? Tenha grande estima pelos obreiros que oram pela sua vida, pelo ministério, pela sua família. Vocês que vão casar, que já estão casados, reverencie o seu pastor, dá o melhor. Paulo ensinava que o obreiro deveria ser honrado quadruplicadamente. Deve honrar com muita alegria o que são dedicados ao ensino, à palavra. Mas ninguém dá valor, não importa. Os obreiros vão continuar orando por esses jovens. Os pastores vão continuar orando e zelando por suas vidas. Escuta isso. Aquele rapaz, ele sai dali para buscar a jumenta de seu pai. A Bíblia nos mostra que ele representa ao profeta, dizendo que a família dele é a menor da tribo de Israel. A tribo de Benjamim era a menor da tribo de Israel, e da tribo de Benjamim a sua família era a menor. Ele nunca saiu dali com propósito nenhum, com estima nenhuma, com pensamento nenhum de ser consagrado rei de Israel. Mas aquelas jumentas se perderem, queridos, havia um propósito de Deus. Foi proposital. Deus fez com que ela sumisse no meio dos matos, no meio dos campos, porque Deus tinha um propósito. O homem faz muitos planos em seu coração, mas o que permanece é o propósito de Deus. Jovens do Senhor, vocês estão fazendo vários planos, mas o que permanece, o que prevalece é o propósito de Deus. Pode correr para onde você quiser, o que permanece é o propósito de Deus. Aquela jumenta não se perdeu por acaso, tinha um propósito. E aquele jovem sai, a menor tribo da menor tribo, e da sua tribo a menor família, e agora ele volta rei de Israel. Aleluia! Na dificuldade que ele estava procurando, Deus já estava buscando abençoá-lo e prosperá-lo. A Bíblia não mostra que não teve nenhuma dificuldade dele ir buscar a jumenta de seus pais. Escuta isso. Eu não sei, porventura, o que passa na vida de alguém nessa noite, na sua casa, na sua família. Tem situação que a pessoa está passando porque Deus quer trazer ele novamente
A fidelidade que outrora tinha, estava vivendo uma vida tão errada. Deus deixa ele sofrer, para que volte a ser aquela bênção que outrora era. Diante da sua luta tem um propósito. De repente você está sofrendo tanto, uma luta tão grande, de repente está dentro da igreja. Mas tem que passar pelo processo de Deus, para que quando você alcançar, você sustente o que Deus vai lhe dar. Lembramos que é José, irmãos. A Bíblia diz, nos revela que ele tinha sonhos maravilhosos. Ele apresentava a sua família. E quando ele sonhava, ele mostrava que Deus fazia dele grande. Os irmãos entenderam, quer dizer que você vai governar sobre nós. Mas, irmão, uma certa feita, a Bíblia diz que José foi, os seus irmãos cogitaram matar, jogaram ele num poço, venderam para os ismaelitas como escravo. E o sonho está se perdendo. Uma luta muito grande, eu quero dizer, entenda e aceita o processo de Deus. O ismaelita leva ele e vende para Potifar. Dentro daquela casa, ele começa a governar aquela casa. Viu que nele tinha um poder de governar, ele sabia cuidar das coisas, tinha um Espírito de Deus. A Bíblia não mostra em nenhum momento aquele jovem murmurando. De repente ele pensaria, Senhor, o Senhor me prometeu, me mostrou que eu seria grande onde eu estou, longe do meu pai, longe da minha família, como é que isso vai acontecer? Não. Dentro daquela casa eu vou servir a Deus aqui, eu vou continuar no propósito aqui. Na oportunidade que a mulher tentou contra ele, a mulher de Potifar, ele não peca, porque quem é crente continua no propósito, independente dos pratos que ele vem. Aquela moça tão bela, a Bíblia nos mostra, tentou se deitar com ele, creio usado pelo diabo para terminar o propósito de Deus, porque sabemos que um cordeiro manchado, Deus não sacrifica, o sacrifício não é válido. Se o pecado entrasse na vida de José, o propósito acabava ali, Deus tinha que levantar outro, mas aquela mulher se oferece e ele continua no propósito. Independente do que vai vir para você, continua no propósito. Pastor, estamos vivendo uma geração muito fraca, aonde está tão fácil pecar contra Deus. Deus tem um propósito muito grande na vida de jovens, de pessoas, de homens, de obreiros. Mas no instante que o diabo oferece para ele pecar, ele peca, e o propósito é travado ali. O que Deus tem para fazer se acaba ali. Mas José continuou crente no propósito que Deus tinha. Escuta isso. Por causa dessa situação, aquele rapaz vai para a prisão. Sofrimento tão grande, historiadores chegam a dizer que esse processo passou mais ou menos 14 anos. Ali dentro da prisão, essa luta toda que ele passou. Agora um jovem se vê na prisão. Se eu estivesse na prisão agora, eu falo, Deus, como que as promessas do Senhor vai se cumprir na minha vida? Eu estou na prisão. Ele tinha todo um motivo para naquele momento murmurar, irmãos. José tinha todo motivo naquele momento de virar as costas para Deus. Mas o crente que conhece Deus, Paulo sabia em quem tinha crido, Jó sabia em que ele cria. O jovem, ou o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus que está no propósito, independente do quadro, da situação. De repente ele sonhava na prisão e lembrava da sua família, meus irmãos que me venderam. Os meus irmãos que me venderam, como é que eu vou ser grande como Deus? Os meus irmãos que me venderam. De repente a dificuldade vem dentro da igreja, vem dentro de casa. E a dor é muito grande, irmão, quando acontece isso. Ele estava fazendo tudo certo naquela casa de Potifar, e aquela mulher faz isso, inventa. Fui traído, estou longe do meu pai amado, estou longe dos meus irmãos, da minha família. Ele tinha todo motivo para reclamar, para murmurar. Mas José não faz isso, irmãos. José continua no propósito de Deus. Em um momento José passou para o seu propósito. Escute o que eu vou dizer. O crente, o jovem que está dentro do propósito de Deus, esperando o que Deus tem para fazer, o que Deus prometeu, ele não sai desse propósito, ele continua crente até mesmo na prisão.
Uma geração que tem uma facilidade, irmãos, de qualquer coisa, qualquer dor, qualquer luta. Querer sair da igreja, querer desviar, querer mudar de igreja. Uma geração de crentes que só anda mudando de igreja. Escuta isso. Jó está passando uma luta muito grande. Jó capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo defenderei os meus caminhos diante dele. Ele está dizendo, alguém está dizendo: tu vai morrer, mas eu defendo os meus caminhos diante dele. Ele vai te matar, ainda que ele me mate, ele é o Senhor. Ainda que ele me mate, ele é Deus. Ainda que ele me mate, eu continuo no propósito. Não tem pecado, não tem oferta, irmãos, que tira do propósito. Está morrendo, irmão. Eu vou correr para onde, pastor? Estou morrendo. Quem está matando é Deus. Eu vou correr para onde? Só Ele tem palavra de vida eterna. Eu vou para onde? Eu estou na prisão, mas eu continuo com Ele. Eu vou para onde? Tem crente que só fica na igreja, pastor, quando as coisas vão bem. Mas quando a luta vem sobre ele foge para outra igreja. Eu passei uma luta muito grande na minha igreja, irmãos, e falaram para mim: você vai ficar aí ainda. Eu falei: irmão, mas eu tenho uns 7 anos aqui. Foi tudo bem, agora que a dificuldade vem, eu vou sair. A mulher já disse para ele: amaldiçoa esse Deus de morre. Ué, mas Deus deu tanta coisa. Deus fez tudo por mim, Ele sempre andou comigo. Agora eu vou deixar ele no momento de dificuldade. Eu só quero o bem de Deus, o mal não. O propósito na igreja, irmão, não é agradar o pastor. O propósito da igreja não é agradar a irmã A e B. O propósito da igreja é estar com fidelidade com Deus, para ir morar no céu. Uma geração, irmão, de irmãs e crentes no congresso é uma briga por causa de roupa. É uma briga para quem vai cantar no domingo, no sábado, que é o dia que vem mais gente. É uma briga. Eu falei: Deus, se um dia você me dá uma igreja grande para pastorear, essas confusões eu não aceito. Eu não gosto de pessoas com mimimi. Eu falei: irmão, o propósito não é a roupa. O propósito desse canta domingo ou sábado. O propósito é adorar a Deus. O propósito é propagar o evangelho. Irmãos, o propósito aqui na igreja é adorar o Senhor, é servir o Senhor para ir morar no céu. É unidade e esperança. Ele é o propósito. José está lá, irmão. Está dentro da prisão. Tinha tudo para desistir. Tinha tudo para abrir mão de tudo, da igreja, do ministério. A dificuldade de líderes, de jovens, continuar a liderança, porque não aguenta a luta. Se Deus te levantou, tem um propósito. Pastor, tudo enquanto Deus nos dá, resultará em abençoar vidas. Irmãos, até ser um empresário bem sucedido, resultará em abençoar vidas. Qual é a alegria de ter riqueza e ver o próximo precisando, encerrar o coração, não ajudar? Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus me dar um dom da palavra e eu não pregar para abençoar vidas? Qual é o propósito do pastor ter o dom de pastorear e não cuidar do rebanho? Tudo em nossas vidas, o propósito resultará em abençoar a vida. O dom que Deus te deu para louvar é para abençoar vidas, não é para se gloriar, não é para deixar a vaidade entrar no seu coração, é para continuar no propósito de Deus. Uma geração que tem abraçado a soberba, uma coisa que Deus mais odeia, a vaidade, o desejo desenfreado de ser reconhecido por poder. A geração, a maioria agora estão pregando, esses grandes pregadores, somente para enriquecer, irmãos. Deixaram o propósito, mas vão se ver com Deus. Muitos pastores estão deixando o propósito de cuidar da igreja. Cuidar da igreja é visitar, é rebanhar, é exortar, é amar, é fazer tudo que a Bíblia nos ensina. Estão querendo arrecadar. Estão saindo do propósito. Todo o propósito que Deus tem na nossa vida, quer seja ministerial, quer seja material, em todas as áreas, resultará em abençoar vidas. E José está na prisão e não saiu, irmão, sequer do propósito. 14 anos. Eu quero perguntar para você, de repente está passando uma luta, uma dificuldade. Quantos anos você está passando essa dor?
essa perseguição, essa dificuldade, sei lá, financeira. E às vezes quer desistir por causa disso. Um jovem passa 14 anos. Lembramos de Paulo. Paulo, as suas revelações eram fortes. Deus revelava que ele ia em tal cidade, e lá ia sofrer perseguição, açoites. Será que, irmão, se Deus revelar para você aqui no seu ministério, na sua vida, o que Deus vai fazer na sua vida, você vai ajudar pessoas, mas a maioria das vezes você vai ser massacrado, torturado, até apanhar, ser esbofeteado? Você vai, irmão, mas tem um propósito para isso. Mas a geração não. Qualquer coisa que dizem, querem parar, querem desistir, qualquer luta, qualquer dor, qualquer sofrimento. A voz foi dado, concedido em relação a Cristo. Não somente crer nele, irmãos, mas padecer por ele. Escuta isso. Paulo está em Troade e ele tem uma visão de um homem gritando, com desejo de ser liberto. Passa a Macedônia e nos socorre. Paulo, ele vai avante. Lá 3 almas se convertem. Lídia, aquela mulher que adivinhava. E quando ele expulsa o demônio daquela mulher, a Bíblia diz que aqueles homens, porque perderam seus lucros, rasgaram as suas roupas e deram um grande açoite neles. Levaram eles para a prisão, acorrentaram eles. E por perto da meia-noite eles estavam fazendo o que, irmãos? Eles estavam orando e louvando. Eles estavam no propósito. Não é porque os açoites vêm sobre a nossa vida, nós vamos deixar o propósito. Para de mimir, igreja. Porque não me deu oportunidade hoje, no próximo também eu não canto, não, que der também, vou descontar. Porque não me deu a paz do Senhor, também não dou a paz do Senhor também quando eu ver. Não me botou no lugar de destaque também, eu não vou no dia seguinte. Vou descontar, vou pagar o mal com o mal. Mas não, aquele homem está ali todo machucado, com muitos açoites em suas costas, acorrentado, mas não deixou o propósito de Deus. Eles começavam a louvar e orar a Deus. Eu não sei como é que era, mas eu sei que o louvor e a oração moveu o coração de Deus. Os cárceres se abriu. Aquele rapaz, o carcereiro, ficou com medo, pegou a espada e queria tirar a sua própria vida. Mas ele disse: não teme, está todos dentro do cárcere. Escuta isso, irmão. Deus, qual é o propósito desses açoites? Está todo machucado, Senhor. Qual é o propósito de eu estar preso aqui, Senhor? Deus disse, eu creio que Deus disse para Paulo e Silas: o propósito era salvar Lídia e batizar. O propósito era libertar aquela mulher. O propósito era salvar esse homem e a família dele, que foram salvas. Esse era o propósito. Então Deus, se esse era o propósito, muitas das vezes vamos sofrer mesmo, irmão, para que uma vida seja abençoada, para que uma vida seja transformada. Muitas das vezes vamos sofrer na obra de Deus, nos caminhos de Deus, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Fique de pé, igreja, eu não posso passar do horário. O propósito na vida de Saul fez ele rei. O propósito na vida de José, ele continuou em comunhão, passou 14 anos sofrendo de luta, mas Deus fez dele governador. Diante da sua luta tem um propósito muito grande, irmãos. Escuta isso. Deus pega o melhor do céu, seu filho, envia na terra. Pastor, Jesus começa a pregar, começa a amar, é perseguido. Pois várias vezes teve que se ocultar no meio da multidão, desaparecer para não ser morto ali, porque ele tinha um propósito, e o propósito não acabava ali. A Bíblia diz que ele foi vendido pelo um dos seus discípulos. Estava no meio, estava com o diabo. Quem quiser se corromper, vai se corromper, irmão. Por isso, cada dia, pastor, que eu prego, eu entendo o que Jesus quis dizer, que são poucos que entram no céu. Porque são poucos que vão dar crédito a essa palavra. São poucos. Mas os que der crédito, irmãos, não faça parte dos poucos, faça parte do que vai dar crédito. Escuta isso. Jesus desce. Ele foi vendido, ele foi traído, com um beijo, pelo que estava junto, pelo melhor amigo, pelo companheiro, pelo discípulo. Às vezes acontece conosco, né, irmão? Somos traídos por quem está do lado. E Jesus é levado ao lugar para ser crucificado.
E açoitaram ele, irmãos. Espancaram o nosso Senhor. Cortaram ele todinho, irmãos. Machucaram ele. Cuspiram nele. Humilharam ele. E a Bíblia diz que uma ovelha muda foi levada ao matadouro. Com muita dor, com muita tristeza. Mas o que motivava ele era a humanidade. Era você, era eu. E ele vai no propósito, pastor. Está sendo açoitado, Jesus. Escuta isso. Todo cortado, todo ensanguentado, carregando uma cruz, caía no chão. O que andava com ele o rejeita, dizendo que não conhece. A Bíblia vai dizer que ele saindo todo ensanguentado, mas ele olha para a humanidade e não deixa o propósito. Mas um certo momento ele chega até o pai e diz: pai, não dá mais não. Se possível, acaba com esse propósito. Se possível, passa de mim esse cálice, está pesado demais. Mas um momento ele olha para a humanidade mais uma vez e diz: Senhor, se o propósito vale, faz conforme a tua vontade. Que não seja feito a minha, eu quero desistir por aqui, porque dói demais. Mas se o propósito do Senhor vale, faça a tua vontade. E o Senhor fala: vale muito, porque o pastor vai estar aqui cuidando da minha igreja, vale por ele. Os obreiros vão estar aqui, vale por ele. Vocês são o propósito de Jesus. Valeu a pena. Jesus não saiu do propósito. Não sai, jovens, do propósito de Deus. Fazem seus planos no seu coração, mas fala: Deus, eu tenho meus planos, mas permaneça o seu propósito na minha vida. Não vai para outro lado, fica no propósito de Deus. Porque o que Deus tem para você é coisa grande. Só vou orar com os irmãos e entrego o pastor, só vou orar. Mandou, às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Tinha plano de ir para longe, tinha outro plano. Qual o nome da sua filha ali, o nome dela? Emily. Deus disse assim: meu filho, ó, ele disse que não te perde por nada. Não te perde por nada. Mas cuida do propósito que ele tem na sua vida, faz do jeito dele. Porque o que ele tem é grande. Deus diz: ele não te perde por nada. Deus me fala da onde ele te tirou muitas vezes, é porque ele não quer te perder. Porque o propósito dele é grande, é maravilhoso na sua vida. Viva o propósito de Deus. Ore comigo, igreja. Você que quer continuar no propósito. E o maior propósito é qual, irmãos? É morar no céu. O que vocês estão fazendo aqui não tem outra coisa no seu propósito de morar no céu. Rapidamente vamos orar junto aqui, irmãos. Peça a Deus que você não saia do propósito do Senhor. Vai vir oferta para vocês, jovens. Muito mais do que tem vindo. Ministério tem sido travado. Bênçãos que era para vir não veio ainda, porque andaram por outros caminhos. Mas vive o propósito de Deus para tu ver o que vai acontecer na tua vida. É coisa grande, irmãos. Quando Deus falou: Israel, fica no propósito, porque a terra que eu vou dar para vocês mana leite e mel. Não vai edificar a cidade, não vai cavar poços, não vai plantar viais nem olivais, porque a terra mana leite e mel. A coisa grande dentro do propósito de Deus. Senhor Deus querido, Deus amado, continua a guardar a tua igreja, abençoar a tua igreja. Deus, abençoar o pastor, meu Pai, que continue com esse propósito lindo, ajudando essa igreja, rebanhando essa família. E que esses jovens não saiam do propósito, Pai. Todas as ofertas que estão vindo para eles recusam, Pai, em nome de Jesus. Toda a igreja do Senhor, meu Pai, a Candarábia Sudecanda, Arábia Sébre. Entenda, o propósito de Deus é grande na tua vida. Derruba por terra, meu Deus querido, tudo que o diabo tem ofertado. Vai tirando a angústia que impede a coisa grande na sua vida, a unção poderosa. Muitos estão saindo do propósito, Deus, mas nessa noite estão voltando. Porque o propósito do Senhor é grande na vida deles, Pai. Eu te peço, abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade.
Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, louvamos a Deus por este culto nessa noite. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui, que vieram adorar o Senhor. Deus abençoe também os jovens que estiveram aí na direção, que estiveram aí coordenando este culto. Ao presbítero Denis, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Nós já vamos terminar. Eu quero avisar os irmãos que domingo de manhã teremos escola bíblica dominical. Quem estará ministrando é o pastor Abimael, lá de Coribe. Ele ministrou aqui o mês passado e disse que teve vontade de voltar novamente. E colocamos ele na escala este mês. Então, a escola dominical, domingo, 9 horas da manhã, pastor Abimael estará ministrando. E os irmãos não percam. Quero repetir aos irmãos o decreto. Graças a Deus ele mudou. Está agora a partir de meia-noite. Deus abençoe, que depois vai para 1 hora da manhã, 2 horas, e amanhece o dia e soma. Nós estamos querendo isso. Tá. Amém. Cadê a... Tem algo? Amém. O decreto do estado de ocupação é 60% da capacidade do local. O decreto municipal é 50% da capacidade do local. E, graças a Deus, isso aí possibilita um maior número de irmãos congregando. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Irmãos, domingo vai ter aqui na igreja uma apresentação pelo grupo das irmãs, um bolo e uma quantidade de salgados. Vai ser com o objetivo para a construção da igreja. Já foi divulgado no grupo do WhatsApp e a proposta é aos irmãos que trouxerem uma oferta significativa, uma oferta maior, poderão levar um bolo para casa e uma quantidade de salgados. Tem a quantidade? O irmão Janilson comprou, eu comi dele também, viu? Muito bom. A irmã Vanessa, muito boa para fazer bolo. A Vanessa está aí? Não veio hoje não, né? E vai ser domingo, e os irmãos, quero convidar os irmãos para participar, tragam uma oferta abençoada no domingo, e você vai ter a oportunidade de participar também de um bolo delicioso e salgado também. Nós vamos já terminar. O Cauã, cadê Cauã? Amém. Érica, é Cauã só mesmo, viu? Pode vir aqui. Cauã de Deils, Cauã de Janils. Então, é Cauã de Deils. Irmão, esse jovem aqui está fazendo 17 anos. Quase virando homem, né? Amanhã, né? Como amanhã não tem culto, vamos orar para o Cauã hoje. 17 anos. Cauã tem barba, irmão, desde 12 anos, viu? 12 anos de idade ele já tinha barba. Aí o homem está parecendo que... Amém. Vamos orar pela vida de Cauã. Estenda as mãos para cá. Tem mais algum aniversariante? Ontem, hoje, antes de ontem, amanhã? Se tiver, vem aqui na frente também receber a oração. Vamos orar. Estenda as mãos para cá. Deus, louvamos a Ti pela vida do Cauã, que estará completando mais um ano de vida. Eu peço a Tua bênção sobre a vida dele de forma poderosa e especial. Seja com ele, dê a cada dia a sabedoria do Senhor, dê a ele o temor do Senhor, que o Espírito Santo esteja guiando a cada dia o Cauã em Tua presença, Senhor. Esteja ajudando ele a alcançar projetos, sonhos, que o Senhor esteja dando forças ao Teu filho para que a cada dia glorifique o nome do Senhor. Que esse aniversário seja marcado com vitória, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Amém. Deus vai cantar, viu? Parabéns pra você.